Bem-vindo de volta e no vídeo de hoje vamos falar do assunto que todo mundo gosta: dinheiro. Pois bem, quanto me pagam no meu doutorado? Como eu recebo esse dinheiro? Tem um mínimo? Como encontrar esse valor mínimo? E toda universidade paga para estudar? Todas essas perguntas hoje é o que a gente vai responder nesse vídeo. Esse é um vídeo muito informativo com no final um passo a passo. Pega seu café, sua água e bora lá. Vou começar pelo mínimo. Sim, existe um mínimo. E esse mínimo é por departamento e universidade. Ou seja, nem toda universidade paga a mesma coisa, nem todo departamento paga a mesma coisa. Por exemplo, no meu caso, se você viu o vídeo que eu falei sobre mestrado e doutorado, eu deixei o link do handbook do meu departamento e eu vou pôr também nessa descrição. Nesse handbook tem lá o valor mínimo, falando que é 21 mil por ano. Mas esse valor já subiu para 25, eu acho que eles esqueceram de atualizar o handbook. Então, no meu caso, Departamento de Engenharia Biomédica da Universidade de Calgary, o mínimo 21 mil por ano. Porém, no Departamento de Medicina, por exemplo, era 26 mil por ano. Não sei se já reajustou também. Então, tá vendo? Já tinha uma discrepância de 5 mil. Por isso que eu tô falando, esse valor depende de departamento e universidade. Como encontrar sobre esse valor? Como eu mencionei antes, handbook do meu departamento tem o valor, site da Universidade de Calgary, do Departamento de Medicina, tem o valor lá. Quando vocês estiverem fazendo a busca de vocês, se vocês não encontrar, o que eu aconselho? Manda um e-mail para advisor do programa, ou para advisor do departamento, pergunta se tem um handbook, ou já pergunta direto quanto que é o mínimo. E esse mínimo a gente chama de stipend. Grave esse nomezinho na cabeça que vai ser importante pro resto do conteúdo que vem por aí. Tá bom, Raíssa? Entendi agora. Tem um mínimo. E como você recebe esse dinheiro? Tudo de uma vez? Começo de ano você tá rico? Não. Esse mínimo, ele é pago mensalmente, como se fosse um salário. Então, vamos pegar o exemplo do 21 mil. A gente faz 21 mil, divide por 12. Daria 1.750. Então, o valor que você vai receber é 1.750 por mês. E esse valor é uma vez por mês. Diferente de empregos que geralmente você recebe quinzenalmente, esse valor é uma vez por mês. Tá, mas e dá pra aumentar esse valor? Tipo, não parece tanto assim, né? Dá. Dá pra aumentar o valor que você recebe por mês, aplicando para as bolsas. As bolsas é o que a gente chama de award e scholarship. Então, o mínimo, stipend. As outras que você aplica, award e scholarship. Existem vários tipos de award e scholarship. Tem federal, o que significa que quem paga é o governo do Canadá ou o governo do país que você estiver. Essas federais, na maioria das vezes, elas são para quem já é canadense ou tem PR. Então, infelizmente, existem várias que não qualificamos como estudantes internacionais. Depois tem as provinciais, que quem paga aqui no meu caso é a província de Alberta. E nesse caso, existem várias que já se aplicam para estudantes internacionais, porque eles falam que, tipo, não tem restrição de cidadania, então qualquer pessoa pode aplicar. Depois existem as bolsas da universidade, que quem paga então é a universidade. Essas também já tem várias que também podem aplicar estudantes internacionais. Depois tem as bolsas de departamento, que geralmente tem algumas que você nem precisa aplicar. Como, por exemplo, eu já recebi uma de departamento que basta estar matriculado e eles te oferecem uma bolsa. E também tem umas bolsas específicas para a área, como, por exemplo, pesquisa relacionada ao câncer, pesquisa relacionada ao Parkinson's, pesquisa relacionada ao Alzheimer's, pesquisa para basquete, tipo, bem para a área mesmo, sabe? Pesquisa para desenvolvimento neonatal, pesquisa para depressão em mães que engravidaram durante o Covid, sabe? Umas coisas bem específicas.
Ou pode ser também por modalidade de imagens médicas, no meu caso, por exemplo, bolsas para quem usa imagens médicas, que incluiria ultrassom, ressonância magnética, raio-x, essas coisas. Então, assim, existem também as bem específicas. Como funciona essa questão de valores e tempo? Tá, mas e quanto vão me pagar? Quanto tempo eu vou ter essa bolsa? Isso também é bem variável. Existem bolsas que é uma única vez, e existem bolsas que é por mais tempo. Existem bolsas por 1 ano, 2 anos, 3, até o final da conclusão do seu curso, né, do seu doutorado ou mestrado. E os valores variam de centenas a milhares. Tem bolsas de $600, tem bolsas de 30 mil. Então, assim, é bem variável. Vou dar o exemplo das que eu já recebi. Por exemplo, eu já recebi uma que era uma única vez, foi essa do departamento que eu falei, que nem precisava fazer nada, bastava estar matriculado, que era uma bolsa de entrada. E foi 2 mil, uma única vez. Então, no mês que eles me deram a bolsa, me depositaram aquele dinheiro. Esse daí eu recebi integral. Já vai entender porque eu tô falando isso. E eu já tive bolsa que vale por mais tempo. A primeira bolsa que eu ganhei, assim, de mais tempo, ela valia para 2 anos e era 10 mil por ano. Ah, fiquei rica no mesmo mês que eu recebi a bolsa? Não. Quando você recebe essas bolsas que é por mais tempo, que é o que a gente chama de Major Awards, ela vai fazer parte do seu salário mensal. E por que eu tô falando fazer parte? Porque não significa que você vai receber tudo, exatamente todo aquele valor. Ah, Raíssa, então você tá me falando que você aplica, você ganha e não recebe tudo. Sim. Existe uma conta mágica. E eu tô falando que é mágica porque é muito difícil de entender mesmo. Eu já até tentei perguntar pro meu orientador e nem ele consegue entender. Que no handbook do meu departamento, até tem lá meio uma fórmula. Mas eu nunca consigo pôr os valores naquela fórmula e dar certo. Então, como que funciona? Quando você ganha essas bolsas renováveis e por ano, uma parte vai para você, uma parte para o departamento, uma parte para o orientador. Você sabe como que vai funcionando? Assim, quando eu recebo mensalmente, vem discriminado quanto foi de tal coisa e quanto foi, por exemplo, ainda do stipend. Por que eu tô falando ainda? Porque também, quando você consegue uma outra bolsa, eles podem reduzir o seu stipend. Por eles, eu já vou falar que se você me segue no Instagram, você já sabe que eu estou falando do orientador. E também já tô dando um spoiler sobre os vídeos do orientador que vem por aí. Mas então, quem paga o stipend, só para vocês seguirem o raciocínio, é o orientador. Por lei, você só precisa receber o mínimo. Então, quando você ganha uma bolsa de mais, por exemplo, essa que eu falei de 10 mil, em vez dele me pagar o mínimo e mais alguma coisa porque eu ganhei a bolsa de 10 mil, ele podia simplesmente me dar a parte da bolsa e inteirar até os 21 mil, ou seja, até os 1.750 por mês. No meu departamento, o meu orientador dá mais. Até também para motivar a gente a aplicar para a bolsa, porque assim, não é um processo super simples e fácil, é chato, demorado. Então, ele dá mais para até incentivar. Então, ele sempre fala assim: você tá sempre melhor se você tiver outra bolsa. Então, isso é uma norma do meu orientador. Vai ser assim com todos? Não. Eu conheço pessoas que ganharam bolsas e que aí o orientador só pagou o valor para inteirar ali, porque é o mínimo que ele precisa te pagar e por lei não tem problema. Estou compartilhando tudo isso porque também isso pode ser uma pergunta para vocês fazerem nas entrevistas quando forem fazer entrevista com o orientador. Pergunte para eles como funciona. Você incentiva a aplicar para bolsas? Quando consegue bolsas, você corta o stipend ou no fim das contas vou receber mais tendo a bolsa? Perguntem essas coisas. É importante vocês saberem e tá tudo bem se isso influenciar na sua decisão entre escolher o laboratório A e B. Todo mundo precisa pagar as contas, todo mundo precisa sobreviver, então temos que fazer as coisas conforme
a necessidade nossa e também pensando nesse lado. Bom, então recapitulando as coisas que eu mencionei nesse vídeo. Eu mencionei sobre tem um mínimo, como você pode encontrar informação sobre onde está esse mínimo que você vai receber. Eu mencionei sobre dá para aumentar, não necessariamente significa que vai aumentar, isso você tem que fazer a pergunta na sua entrevista para o orientador, através de aplicando para outras bolsas. Eu também expliquei como que recebe, é uma vez por mês, é como se fosse um salário, você pega aquele valor e divide por 12. E também expliquei que tem umas que às vezes é uma única vez e geralmente são valores mais baixos. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês aqui no site da Universidade de Calgary, aonde vocês podem encontrar informações sobre as bolsas. Ela vai ter tipo, valores, requisitos, quando que abre para aplicar, todas essas coisas. Vou fazer um tourzinho com vocês e aí vocês procurem esse mesmo tipo de informação sobre a universidade que vocês querem aplicar, porque é muito bom para você já ir se preparando. Então aqui ó, no site da Universidade de Calgary, Graduate Studies, basicamente no mesmo lugar que eu mostrei no vídeo passado sobre onde encontrar os programas, lembra aqui? Aqui tem a aba Awards. E aí aqui você consegue ver Graduate Awards Database. Quando você clica aqui, abre esse formulário, tá vendo? Que você consegue filtrar por mestrado, doutorado, se é full-time, se é part-time, se você é internacional, se você é canadense. Vamos pesquisar tudo, porque eu quero mostrar tudo para vocês. Esse aqui é o banco de dados completo. Tá vendo aqui, ó? O nome do award, aí do donor, o valor, o número que tem por ano, quando que é o deadline, field of study, vocês têm que prestar muita atenção sobre isso, e a elegibilidade. Então, aqui em inglês, não dá pra mim. Vamos ver esse aqui, ó. Várias engenharias, a minha não tá aqui. Quero pegar um que talvez dê pra mim. Biomedical Research. Ó, esse daqui dá, mas é mais relacionado à medicina, Medical Science. Então, também não vai rolar pra mim. Mas, ó, Finance, tem todos os fields aqui. Deixa eu achar um. Esse aqui, ó. Unrestricted. Unrestricted significa que qualquer um pode aplicar. Quanto que você recebe? 11 mil. Quantas tem por ano? Não sabe, é variável. Tem ano vai ter mais, tem ano vai ter menos. E aí aqui, quando você olha aqui, tá falando que para qualquer pessoa, qualquer estudante que tiver matriculado full-time, thesis-based, ele já é elegível. E o que mais que ele tem que ter? Tem que estar morando em Alberta. Somente isso. Então, por exemplo, aqui tem outras coisas falando, né? Se for Master Student, tem que ter completado, não pode ter completado mais de 13 meses. Se for doutorado, não pode ter completado mais de 25 meses. Mas, basicamente, esse aqui, eu já ganhei essa bolsa. Essa bolsa aqui, basta você manter o seu cadastro da universidade com o seu endereço. Tipo, nem precisava aplicar. E aqui, você tá vendo? Quem paga? A província. Então, o que eu falei pra vocês, tem bolsa provincial. Aí, vamos ver se achamos alguma outra, sim. Quero ver uma outra que seja mais específica. Ó, tá vendo esse daqui, ó? Patient Oriented Research. Isso aqui que eu tava falando, ó, que é mais específico. Então, se você tem interação com pacientes, você já pode aplicar pra esse aqui, por exemplo. O que você precisa ser? Morador de Alberta. Ó, 30 mil. Não precisa, por exemplo, nada de ser canadense, que é bom. Então é isso, gente, assim, ó, é muito longo, eu não vou olhar todos, senão a gente vai ficar aqui até amanhã nesse vídeo. E com esse demo, eu espero que esse vídeo tenha trazido um pouco mais de luz, esclarecido um pouco sobre essa questão de quanto me pagam, quanto é mínimo, dá pra aumentar, não dá pra aumentar, todas essas coisas. E deixem aí nos comentários o que mais vocês querem saber sobre isso. Não deixe de curtir, se inscrever, compartilhar esse vídeo com um amigo. Traz os amigos pra fazer mestrado, doutorado também, pode vir várias pessoas.
pode ser de outra área de pesquisa, mas traz todo mundo e compartilha com o pessoal para levar a informação adiante. Então, nos vemos no próximo vídeo.